Respeitável público, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast Saúde e Negócios, diretamente dos estúdios Walt Disney, não, dos estúdios da PUC do Rio Grande do Sul, diretamente do Health Meeting Brasil 2025. Hoje vamos falar de um futuro que já está acontecendo, a cirurgia robótica. E o nosso convidado é graduado pela URGS do Rio Grande do Sul, coordenador médico do Serviço de Cirurgia Geral e do Aparelho Digestivo do Hospital Mãe de Deus. Atua também com protocolos assistenciais de seguranças, equipe multiprofissional e centro cirúrgico bem equipado, especializado em cirurgia de laparoscópica. Daqui a pouco ele vai explicar exatamente. Eu tenho uma noção, mas ele vai explicar exatamente o que é. Ex-presidente da Sociedade de Cirurgia Geral do Rio Grande do Sul, membro da Sobracil, do American College Surgery. Depois que ele explica melhor para a gente. O imenso orgulho de receber conosco aqui o doutor Guilherme Pesce. Seja muito bem-vindo e, por favor, nos conte a sua história, quem é Guilherme Pesce e o que você faz além de dar a entrevista aqui para a gente no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui para a gente conversar um pouquinho e falar mais focar na cirurgia robótica, mas falar de tudo um pouco. Quem é Guilherme Pesce? Acho que rapidamente eu sou cirurgião geral e do aparelho digestivo, né? Fiz faculdade na URGS, depois a minha formação também na história da ANELIS e HPS, e depois toda a parte de formação em videolaparoscopia, entrando um pouquinho ali que perguntou, é a cirurgia minimamente invasiva, certo? Que é o começo disso. Fui ex-presidente da Sociedade Gaúcha de Cirurgia, sou membro fellow do Colégio Americano de Cirurgiões, Isso que é o maior, que tu explicasse. isso, que é o maior sociedade de cirurgia, né, mundial, que é o Colégio Americano de Cirurgiões, com a qual faz parte, e da Sobracil, que é a cirurgia de videolaparoscopia e cirurgia robótica brasileira. Tua motivação para se especializar em cirurgia robótica? Na verdade, é um caminho, a cirurgia robótica é um caminho que não tem mais volta, assim, né? Não dá nem para dizer que é a cirurgia do futuro, porque ela já é do presente. Sim. Certo? Então, hoje, quando a gente fala robótica, ela já está no nosso meio, ela vem se desenvolvendo cada vez mais. E por que isso? Porque ela realmente entrega resultados melhores, certo? A gente tem uma qualidade melhor da cirurgia, com melhores benefícios para o paciente e também para o cirurgião, certo? Através dela, a gente consegue refinar os movimentos, a imagem, olha uma imagem em 3D para tentar contextualizar. Na videolaparoscopia era uma imagem em 2D, é como tu olhar uma tela e entender a das profundidades, mas tu não está vendo aquilo propriamente, certo? E na cirurgia robótica, a gente consegue ter a imagem em 3D. O cirurgião que está no console para entender, então é uma cirurgia que a gente chama quase imersiva, ele está ali com o rosto dentro, assim, desse console e movimentando, que vai movimentar as pinças lá dentro. Acho que uma coisa que aparece que o pessoal já fica com receio. Então, os robôs estão tomando conta de alguma forma assim, mas eles não fazem nenhum movimento sozinho. 100% dos movimentos e coisa do robô é feito por um cirurgião. Quanto tempo de formado já, doutor? Já tenho de formado, vou fazer 24 anos de formado. 24 anos. Isso. E depois toda a parte de formação, residência, né? E depois de formação em cirurgia de videolaparoscopia. E nos últimos anos, já faz algum tempo, fui fazer a minha formação fora, nos Estados Unidos, nos maiores centros lá de treinamento de cirurgia robótica. E agora é uma realidade mais presente aqui no nosso estado, que já está há algum tempo. E agora, lá no Hospital Mãe de Deus, a gente adquiriu um novo robô, uma nova plataforma, certo? Que é uma plataforma
que hoje só tem uma em São Paulo e tem a gente, então a gente é os pioneiros nessa, mas é uma plataforma muito semelhante com a outra plataforma que já tínhamos aqui no estado e no Brasil. Quando o senhor entrou, não tinha toda essa tecnologia que temos hoje, né? Como foi pegar essa transição lá da medicina mais antiga para essa moderna e com os avanços que a gente tem hoje? Como que o senhor viu essa É, transição e como que foi se adaptar é. a ela? Então acho que eu peguei muito essa transição mesmo, assim, na minha formação, assim. Hã, a videolaparoscopia no Brasil, ela vem para o final dos anos 90, 2000, que é exatamente na época que eu estou terminando a faculdade. Então, durante a faculdade, a gente via só a cirurgia tradicional, aberta, aquela que a gente conhecia por grandes incisões, e a gente começa a olhar tudo através de uma ótica, numa tela, e ali começa a formar. Então, eu começo a fazer a formação junto com os professores, certo? Então, todo mundo está começando a fazer essa formação junto. Todo Então, mundo surfou a onda junto. já todo mundo surfou, então eu peguei bem nessa parte de realmente da transformação, assim, do começo da videolaparoscopia da cirurgia aberta para videolaparoscopia. Então, foi de muito treinamento, né, de sair várias vezes para fora do Brasil para conseguir treinar adequadamente, porque estava todo mundo começando nisso aí. E agora, nos últimos tempos, a gente sai da videolaparoscopia e começa a entrar na cirurgia robótica, que é que é o novo, ela é diferente, ela precisa toda uma formação nova, certo? Então, quem já fazia a videolaparoscopia ajuda, mas ela Não é a mesma coisa. não é a mesma coisa, Sim. certo? Tu precisa realmente formar tudo isso, novamente. A gente precisa ir para voltar lá para os grandes centros, para os Estados Unidos, onde é a maior referência disso aí, para a Europa, para treinar e começar a adquirir as habilidades. E são bem recebidos lá fora, os médicos de outros países, lá nos Estados Unidos, porque o que que eu sei, tá? Eu já ouvi dizer que parece que são meio, né, redutíveis, mas pelo que eu vejo, vários já tiveram formação lá fora, Sim, falam muito bem de lá. Vocês aprendem bastante e são sim. bem recebidos lá fora? Sim, acho que, a gente sempre foi muito bem recebido lá no coisa. O Brasil é conhecido por grandes cirurgiões, né, então tem respeito lá fora e a gente, na grande maioria dos centros, é muito bem recebido, assim, então o pessoal, ajuda e sempre fui muito bem recebido. Tem algum outro país que seja referência além dos Estados Unidos? Sim, a Europa, né, a França França. tem uma parte na videolaparoscopia, a Alemanha também, então a própria Inglaterra, mas mais a França e a Alemanha são grandes centros aí, que desenvolveram muito a videolaparoscopia e depois agora um pouco junto com a cirurgia robótica, e daí agora já vem, né, novos, né, que é a própria a China despontando com a tecnologia, certo? A nossa plataforma robótica hoje do Hospital Mãe de Deus é uma plataforma chinesa, é a primeira plataforma, é a segunda plataforma que tem liberação, da Anvisa para atuar aqui, então as tecnologias chinesas começam a entrar aí no mercado de uma forma grande e agressiva, assim, e não só o mercado americano e europeu, né? O ser menos invasivo na prática, o que seria numa cirurgia? Menos invasivo é imaginar que os cortes são menores, certo? As incisões, como a gente chama, são menores. Tu causa menos dano Ao ali ao paciente? paciente, certo? Então, causando menos dano, ele tem uma recuperação muito mais rápida, certo? Muito mais efetiva, ele tem menos dor no pós-operatório e também, consequente, as cicatrizes são menores, né? Tem um Sim, resultado estético também muito melhor. muito bom. Muitas pessoas, o senhor já falou antes do robô não fazer tudo sozinho e tem sempre a mão do cirurgião por trás. Mas como que funciona na prática? O cirurgião ele tem que estar próximo à máquina, ele pode operar, digamos, de um outro hospital, de um outro estado, de um outro país. Tem como fazer essa Sim. conexão? Acho que esse é um tema bem interessante, acho que tem duas perguntas aí.
A primeira é que o cirurgião ele está num console que ele está próximo ao robô, ele movimenta, tem um cirurgião que está junto ali ao paciente, que faz a introdução das pinças, faz o apoio, mas o cirurgião principal ele está movimentando esses braços ali ah, imersivo na imagem para movimentar. E junto disso, o que a gente teve agora há pouco, faz poucas semanas, acho que em torno de 15 dias, a gente fez as primeiras cirurgias, telecirurgias, certo? Que é uma grande. Sim, muita gente falou dessa telecirurgia de ontem para Que é hoje. isso. Então, daí a gente começa o cirurgião não precisa mais estar exatamente no mesmo ambiente do paciente. Mas acho que é uma coisa que precisa ficar claro, que é onde está acontecendo, onde está o paciente, também tem uma equipe totalmente formada com o robô, aquilo ali, à disposição, que o cirurgião pode a qualquer momento intervir ou assumir. Então, a gente teve agora, nos últimos dias, essas primeiras cirurgias, o Mãe de Deus fez a primeira cirurgia ali, o Hospital Mãe de Deus com o Hospital 9 de Julho de São Paulo. Então, um cirurgião em São Paulo, lá no Hospital 9 de Julho, operou um paciente que estava no Hospital Mãe de Deus, acompanhado por toda a nossa equipe. E também agora, nos últimos dias, também teve a cirurgia mais longa, que entrou aí, né, um colega e grande amigo aí, Dr. Leandro Cavazola, que operou do Quite, um paciente que estava no Paraná, certo? Então, 13 mil quilômetros, então, isso está começando, então, as primeiras telecirurgias, e agora, então, isso já é uma 13 mil quilômetros, é de longe, né? distância. Então, porque depende de um sinal, certo? Ou por cabo, ou eventualmente até 3G, para fazer aquilo ali. E o que a gente precisa é que a gente chama de tempo de latência, tempo de resposta daquilo ali. Então, é de 0,1 segundo. Tem que ser Então, uma, ele tem que é, ser uma é, internet. é bem potente, né? Um canal dedicado para aquilo ali, mas o tempo de latência é 0,1 segundo. É imperceptível, né? Então, Não tem delay. não Não tem tem delay. delay, É simultâneo. é essa latência, porque se tivesse algum grau de delay, poderia ter algum dano. Sim. Então, esse é o cuidado. Então, é como se tivesse ao lado. Mas a grande maioria das cirurgias robóticas acontece com o cirurgião ao lado ali do paciente para fazer isso. Mas, realmente, todos os movimentos é feito pelo cirurgião. O robô, ele não, ele só refina o Sim. movimento, ele dá uma imagem melhor, mas ele não faz nenhum movimento, nenhuma ação é feita pelo robô. Dificuldades financeiras e estrutura para implementar esse tipo de tecnologia dentro dos hospitais hoje. O que vocês já veem? Que já aconteceu de problema para poder não repetir no É. futuro? Então, acho que esse é um capítulo também bem importante, assim, a questão financeira. Então, assim, a cirurgia robótica, ela já vem há alguns anos já, né, nem disse no mercado americano, europeu, assim, no Brasil já está desde 2018, 19, certo? Então, o custo ainda de implementação é um custo muito alto, certo? O robô ainda é um custo alto. Hoje, nenhuma operadora, certo? Nenhuma operadora de saúde contempla esse pagamento da coisa, então todos é feito complementação ao plano de saúde ou particular, então ele tem um custo um pouco mais elevado, que hoje já é um custo muito mais acessível à população, mas ainda assim é um custo de implementação muito alto. O que a gente viu, assim, que a cirurgia robótica, ela e trouxe também uma qualidade melhor assistencial porque quando foi implementado lá no começo em alguns serviços, ela trouxe muitos danos, Sim. certo? Porque o robô eventualmente não mede a força, o pessoal achava que não precisava fazer um treinamento adequado para aquilo ali e saíram fazendo. E daí, claro que a gente viu lá no começo problemas. E daí se viu que não, precisa isso estar muito bem estruturado, precisa ter todo um treinamento específico para isso e precisa ser regulamentado, né? Então, hoje as sociedades de cirurgias
regulamentam, os cursos são todos regulamentados, então, assim, aqueles que são liberados, então precisa. Sim, mas é um grande desafio ainda hoje para o nosso sistema de saúde, certo? Brasil, pelo custo de como isso vai ser. Então, hoje a gente no estado, a gente já tem alguns robôs atuando, né? Claro, na capital tem mais, mas a gente já vê em Caxias, Novo Hamburgo, Passo Fundo, é onde a gente já tem. E agora eu acho que com a entrada de novos players, assim, né, como o nosso robô que é da Microport, que é uma empresa chinesa, isso tende a Sim, aumentar mais os custos, até a que é isso, qualidade, né? Porque a tu vai quali pegando o protótipo de um, aqui tem a falha tal, que eu já vou melhorar no meu, então é. vai aumentar a E daí qualidade. quando a gente vê quando a gente vê, né, outras indústrias, né, como a do automobilística, que a gente vê, assim, Isso. né, desse ganho de qualidade aí, de quando o mercado chega, então e da cirurgia robótica é exatamente isso, a gente está vendo que agora novos, lá fora já tem, em torno de 20 plataformas aí, então hoje no Brasil a gente só tem 2 aprovadas para Anvisa, mas provavelmente nos próximos anos aí, a gente vai ter vários outros robôs, né, atuando. Tanto que a Fórmula. Fugiu um pouquinho do tema aqui, mas a Fórmula 1, gurizada, ela é dividida em dois campeonatos, tá? Tem o Mundial dos Pilotos, que é o piloto melhor, o que comanda a máquina, e tem o Mundial dos Construtores, né? Então, essa carnificina, entre aspas, aí, ela acontece em todos os lugares que tem a máquina também, né? Então, cada um, quem fizer a sua máquina melhor, muito provavelmente vai liderar o mercado. Pra gente. Porque nesse ponto, assim, a gente até bem pouco tempo atrás, a gente só tinha um representante Isso, que era mundial. Era ele que vendia, era só uma plataforma. E hoje, quem disse, a gente já tem no Brasil 2, mas já lá fora em torno de 20 plataformas. sim. Então, vai ser uma mudança grande aí para o mercado. Com certeza. E para a gente encaminhar o nosso papo, até porque aqui é uma edição menor do nosso podcast, vou convidar o doutor já para participar do oficial lá com todo o tempo, 1 hora e meia de conversa, para o senhor poder explicar tudo o que tem que Sim. explicar, doutor Guilherme. Eu quero te dar um presente que eu tenho certeza que tu nunca recebeu na vida, a não ser que tu tenha conhecido um árbitro de futebol. Não, Um cartão amarelo e um cartão vermelho para tu poder olha punir a só. tua equipe de Aí, ó. maneira engraçada, ó, falou bobagem, amarelinho, falou outra coisa, Obrigado. vermelho. Não tinha recebido mesmo. É. E aqui o nosso brinde da Cristal Distribuidora, que tu passa ali no nosso estande da frente aqui e retira o teu brinde com as meninas. A última pergunta para o senhor nesse podcast: como que o profissional que está se formando hoje vai poder encarar essa questão da cirurgia robótica daqui para frente? Ele já vai sair com essa formação ou vai continuar sendo uma especialização além do curso? Como tu vê o mercado para o futuro? Eu acho que em algum momento isso já vai entrar na formação, Tá, certo? O Clínicas já tem há um tempo a plataforma, agora eles conseguiram renovar do contrato e coisa. Então, assim, imagino que em algum momento os novos cirurgiões já vão vir na sua formação, como era que não tinha videolaparoscopia, que a gente precisou sair para fazer a formação. E agora já tem a formação dentro daquilo ali, mas a cirurgia robótica, em algum momento vai ser. Mas hoje ainda vai precisar, ainda só nós temos de sair. Hoje já tem centro de treinamentos aqui no estado, né? Não precisa mais ir para os Estados no Unidos, exterior. para o exterior, para fazer uma boa formação em cirurgia robótica. Doutor Guilherme Pesce, muito produtivo, muito rico o seu conteúdo trazido aqui para a gente hoje. Estamos no Health Meeting Brasil 2025 e mais de 20 mil pessoas vão passar aqui no evento. Essa é a estimativa. E eu quero que tu aproveite esse espaço para deixar uma dica naquela câmera ali, para todo mundo, uma mensagem final para todo mundo que vai passar pelo Health Meeting Brasil, conforme o teu trabalho e o teu coração manda agora. O espaço é teu. Sim. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. Estou à disposição aí para falar. É um tema que motiva bastante, né? Então, que dava para passar
um dia Sim, inteiro aí tem um dia conversando inteiro de de conversa. fazer. Mas quando eu vejo uma feira como essa, assim, aqui no estado, aqui em Porto Alegre, certo? Então nos deixa muito orgulhoso que tem de todas as áreas, certo? Desde operadoras, de distribuidoras, de hospitais, todo mundo tentando sentar na mesma mesa para chegar a um bem comum, certo? De entregar uma saúde de qualidade para o paciente a um custo que a gente precisa para viabilizar para toda a população. Grande Guilherme Pesce, seja sempre muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado pelo teu conteúdo. E você que nos acompanhou até agora, muito obrigado pela tua audiência. Sigam sempre conosco aqui, nos sigam nas redes sociais, acompanhem o nosso conteúdo no YouTube, no Instagram, sigam a nossa página e se inscrevam no nosso canal. Esse foi mais uma edição do podcast Saúde e Negócios e eu te aguardo para a próxima. Tchau!